A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos a 38ª sessão extraordinária. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora. Primeiro, pode falar. Eu quero ver se você me defende. Primeiro, senhor presidente, eu quero repudiar a atitude de Vossa Excelência, porque já é a segunda vez que eu estou na fila para falar na semana passada e hoje aqui, e o senhor não me dá o direito de falar. Isso é uma vergonha. A senhora está falando por qual artigo, vereadora? Não, eu estou falando para justificar. Pelo artigo 151. Artigo 151. Pelo artigo, vereadora Janete, pelo artigo 151. Mas, senhor presidente, eu teria direito de falar 6 minutos para justificar. Isso é uma vergonha, senhor presidente, porque já é a segunda vez. Vergonha deixar o pessoal aqui do Estela Maris esperando e a senhora aí falando, vereadora. Não, porque nós acordamos que não íamos falar e só falamos sobre duas questões. A primeira questão foi a respeito do passe livre e esta questão que eu estou na comissão de regimento. Se tem comissão de regimento, por que está votando isso aqui? Isso aqui é uma vergonha. Eu, sempre que participei da comissão de orçamento, vereador Lauri, o senhor não falou que eu nunca faltei. E sabe por que nós não fazemos emenda? Que a pessoa não fez? O partido PT só tem um. Eu sempre, há 3 anos, eu participei de emendas e nunca foi aprovado, porque vocês têm maioria e esse orçamento eu vou votar contra, porque é uma vergonha, corta a verba de tudo. E para finalizar, senhor presidente, eu quero dizer ao senhor que o senhor preste atenção, porque já é a segunda vez que o senhor me impede de falar. Isso é machismo. E hoje se encerra a questão dos 21 dias de direitos, entre eles o direito ao respeito à mulher. E eu quero dizer que faltou aqui a Secretaria de Transporte, faltou aqui a Secretaria de Meio Ambiente, faltou aqui a Secretaria também de Direitos Humanos, que aliás recebe muito pouco. E é uma vergonha a submissão de votar tudo como o governo manda. E eu quero ver, só dar a palavra para o líder e para quem concluir, vereadora. Para concluir, senhor presidente, eu quero lhe dizer. Para concluir, vereadora. Para concluir, que o senhor não tem o direito de... Questão de ordem, ainda estou falando. Já passou o seu tempo, vereadora. Não, mas o senhor não concluiu. O senhor não encerrou a minha fala. Que desrespeito. Por favor, é esse? já, a vereadora já encerrou. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, vereador. Não, eu gostaria que a vereadora encerrasse a fala dela, senão ela vai passar mal. Pelo que me consta, aqui tem 2 médicos aqui apenas. Ela já encerrou, vereador. Ela já encerrou. Ali. Ela já encerrou. A senhora tem certeza que a senhora encerrou? Está encerrado? Já o tempo dela já expirou. Posso falar? Pode, vereador. Qual questão de ordem, vereador? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Mais uma vez, eu vou fazer uma questão de ordem para o senhor a respeito da votação que nós temos agora. São quantos itens, senhor presidente? São 2 itens, vereador. É a subvenção do Estela Maris e do JJN. Para complementar a questão de ordem, senhor presidente, colegas vereadores, eu acho que nós temos que ter um pouquinho do bom senso. Nós temos 2 projetos a serem votados e a minha interpretação, a oposição fica bloqueando a votação dos projetos que nós temos que votar. Só pode ser isso. Não tem outra lógica. Ou alguém é maluco aqui. Alguém é maluco e a Câmara precisa contratar um psiquiatra. Não é possível. Temos 2 projetos de interesse de 2 equipamentos de saúde extremamente importantes para a cidade e fica nesse lenga-lenga aqui. É o cúmulo do ridículo. O mínimo de bom senso, eu clamo mais uma vez aos colegas. Vamos votar o projeto da subvenção do Estela Maris e do JJ. Por favor, colegas vereadores,
após a votação, eu sugiro que a gente retorne aqui às discussões políticas. Porque senão não vamos votar. É uma questão de obstrução, só pode ser isso. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio. Pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereador. Senhoras, senhores, eu confesso para todos aqui que eu fico envergonhado com as atitudes que ocorrem nessa casa. Primeiro, que todos nós aqui fomos eleitos democraticamente e temos todo o nosso direito de externar nossas opiniões. Com devida e vênia, todo o respeito que eu tenho para o presidente dessa casa, não é a primeira vez que isso acontece, senhor presidente. E eu me senti na pele com relação à situação da vereadora Janete, porque eu já passei por situação tal qual de forma recente. E eu repudio veementemente o corte da fala de qualquer vereador, de qualquer colega que esteja na fila para tal. Então eu acho que não é a melhor forma da gente conduzir essas questões. Primeiro que o vereador Geraldo Celestino chegou até a mim, chegou até os outros colegas, vamos fazer um acordo para a gente deliberar todos os projetos, todos os requerimentos, e assim foi feito. Agora, quando nos interessa, tudo a mim. Quando não nos interessa, eu derrubo a sessão e vou obstruir o colega de fazer uso da fala. Senhor presidente, eu gostaria de deixar bem alerta aqui a todos os pares, e isso serve para mim, que a partir do dia 3 de janeiro, entra em vigor a lei de abuso de autoridade. E não é porque o colega senta na mesa e faz o papel de presidente, que ele tem autoridade ilimitada e indeterminada. Então eu chamo a atenção que a gente deve se dar o respeito a todos. Senão, da minha parte, desde já, eu deixo registrado nos anais desta casa, que o democrata não participará de nenhum acordo mais para avançar nas deliberações. Vai utilizar o regimento num todo. Me permita, nós estamos falando aqui de uma hostilidade. Para concluir, vereador. Pela liderança do democrata, senhor presidente. Pela liderança, vereador. Nós estamos falando aqui de uma hostilidade que é constante e frequente, e de fato, e repito, e sou useiro e vezeiro e vou falar isso me envergonha quem está em casa assistindo esse tipo de situação. Nós temos que dar oportunidade a todos vir aqui e parlamentar, de falar. Esse é o propósito. E não utilizar o subterfúgio de que nós temos que avançar para votar a subvenção do JJM, do Stella Maris. Sabe para quando que essa verba? É para o ano que vem. Votar para participar do orçamento do ano que vem. Não é para amanhã e nem para daqui a pouco. Então a gente não pode desviar o foco. Nós estamos e estaremos numa discussão extremamente acalorada, que é relativamente ao regimento interno desta casa. Se nós realizaremos as audiências públicas do orçamento e da lei de diretrizes orçamentárias dos próximos anos, com todas as secretarias ou não, se é justo, se é injusto, é esse tipo de situação. Agora, não permitir que o colega use da fala e buscar do subterfúgio, eu entendo que existe a questão regimental, o presidente pode conduzir da forma que ele acha conveniente, mas nós precisamos respeitar o direito de fala do colega. Ela não estava fora do microfone, ela estava aqui aposta para utilizar da fala. Então eu me sinto, e me permita, vereadora Janete, eu me sinto envergonhado numa situação dessa natureza, porque eu não saio das minhas outras atividades e venho aqui participar das discussões para ter a minha fala tolhida, como em um momento recente, isso já aconteceu aqui nesta Casa de Leis. Mas nós precisamos redefinir o rumo disso aí, de uma vez por todas. Volto a dizer, quando interessa pela conveniência, procuram os líderes partidários para avançar. E a gente concorda, como eu concordei, vereador Paulo Roberto Chequinato concordou, vereador Edmilson Souza, vereador Janete e outros pares aí concordaram. Quando interessa, é da conveniência, e uma pauta extremamente curta no dia de hoje. Que da minha parte, se precisar ficar até 7, 8, 10 horas, meia-noite, eu estarei aqui. Eu não venho aqui para ficar. Vereador Eduardo Barreto também, e eu tenho certeza que boa parte, a maioria ou todos os vereadores estão aqui para isso. Agora, a gente agir desse modo,
Vereadora Janete, ela, com todo respeito, tem um pouquinho mais de idade que minha mãe, que tem 67 anos. Eu senti aqui como se fosse a minha mãe que estava aqui. Então não é a primeira vez que a gente parte para essa hostilização. E com a vereadora Janete, eu não tenho procuração para falar em nome dela. Eu não tenho procuração, mas eu penso que eu tenho esse direito aqui, enquanto parlamentar, falar em nome dos munícipes, que ela também é uma munícipe antes de estar vereadora. Mas isso chega a um ponto que a gente se envergonha. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um com 17 anos e tenho um casal de gêmeos que estão aí com seus 13 anos. Confesso para vocês que o meu filho, ele fica vendo os vídeos da Câmara e fica perguntando certas coisas aqui. E eu não tenho o que falar para o meu filho, porque certas coisas aqui envergonha para nós. Nós temos que desenvolver um trabalho à altura e permitir que todos falem. Desculpe as senhoras e os senhores, eu estou usando todo o meu tempo para falar o óbvio nessa casa, mas eu acho que já passou de um momento da gente ter uma atitude republicana e à altura de quem está do outro lado, vendo o que de fato nós estamos discutindo. Discutindo sim uma situação de um regimento interno, que foi formada uma comissão para dizer se o regimento que nós temos é o melhor ou precisa ser aperfeiçoado. E por que nós estamos votando isso hoje, se tem uma comissão especial para tratar do regimento interno? É contraditório. Tanto que eu não votei na propositura, eu só votei na emenda, porque eu entendo que essa questão tem que ser mais discutida. Por mais que muitos vereadores, de repente, não possam estar aqui nas audiências públicas, mas eu não posso obstar o direito da população de vir aqui questionar, como eu já vi algumas pessoas ligadas ao esporte, que veio aqui para indagar o secretário. Então, eu decidi pela população que essa audiência pública não é oportuna. Eu penso que é muita ambição de quem está vereador. Então, a meu ver, quanto mais publicidade, quanto mais oportunidade para a população, nós precisamos colaborar com isso. Agora, a gente obstar em todos os sentidos, até a fala aqui na discussão sobre essa propositura, me desculpe, senhoras e senhores, não foi para isso que eu vim aqui estar vereador, com a graça de Deus, na segunda legislatura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romulo Ornelas. Senhor presidente, pelo 151. 151, vereador. Senhor presidente, nós estamos aqui nesse debate quente, mas vale a pena lembrar que está tendo uma greve dos médicos aí, e os médicos estão lá no Paço Municipal querendo falar com o governo, e o governo não atende, que é o perfil desse governo, tratar com truculência os manifestantes e os diferentes. Salve aí o que aconteceu aí com a garagem de ônibus do Mossoró, a maneira que é feito com o diferente, o que pensa diferente. Aqui é um governo truculento, um governo que não tem diálogo com a população e com os funcionários públicos. No caso, os médicos estão fazendo uma manifestação justa, que é a reivindicação de salário, não é? Falaram que teve um jornalista aí que falou que eu não defendi, não falei aqui, não defendi os médicos, que eu falo sempre contra os médicos. Eu nunca falei contra médico aqui, ao contrário, sempre falei contra o Conselho Municipal de Medicina, que manipula a formação dos médicos aqui, é diferente, formação do médico é diferente. O profissional médico eu tenho maior respeito, inclusive eu tenho respeito aqui pelo doutor Eduardo Carneiro, que, como eu falei, tem um time rebaixado esse ano e o ano que vem o governo rebaixado também. Então, mas eu acho que vale a pena a gente lembrar que tem uma categoria em greve, manifestando lá no Paço Municipal, e o governo não quer receber a categoria. Eu acho que faz a nós prestar solidariedade à greve dos médicos e aos médicos que estão nessa manifestação por uma luta justa. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Senhor presidente, solicito a leitura do artigo 285 do regimento dessa casa. Ao senhor secretário para a leitura.
Até? Tá. Vereador, só o caput. Tá. Artigo 285, caput. Os secretários municipais e dirigentes de autarquias e empresas públicas poderão ser convocados pela Câmara por requerimento subscrito por 1/3 dos membros da Casa. Para concluir minha questão de ordem, senhor presidente. Conclui, vereador. Senhor presidente, eu fiz questão de ler esse artigo do nosso regimento interno para deixar claro que, com o projeto que nós discutimos, com todo o respeito que eu tenho ao vereador Lauri, qualquer vinda de secretário aqui vai cair nesse caso, 1/3. E nós sabemos que o exercício de maioria ou de minoria em qualquer parlamento sempre é mais fácil você ter o exercício da maioria do que o da minoria. Se existe essa presença dos secretários aqui é porque nós temos a garantia de que, independente de ter maioria ou minoria constituído, os secretários virão aqui. Eu acho que o que nós vimos aqui, Vossa Excelência falou, utilizou, debateu, discutiu com os seus argumentos, o que nós vimos seguidamente, eu acho, concordo com os vereadores que me antecederam, eu acho que foi desrespeitoso. Eu acho que nós não podemos tocar as sessões da Câmara dessa forma. Eu acho que a gente tem que respeitar a palavra de cada vereador que fala aqui, independente do vereador estar falando que a gente concorda ou não. Quantas vezes a gente não está aqui ouvindo o colega nosso falar, a gente está discordando dele. Qual o instrumento que a gente tem? Pedir a palavra e debater, discutir, da forma que nós estamos falando. O corte da palavra, o encerramento da sessão de forma repentina, nunca é o melhor caminho. E alerto, estou aqui no meu 3º mandato, todos nós seremos cobrados o ano que vem. Por que as sessões são encerradas por falta de quórum? Todos nós seremos cobrados. Então, eu queria aqui também apelar que a gente tivesse o mínimo de concordância nesse tema e de bom senso. Nós não podemos, é normal, eu já vi aqui questões do artigo 151, que duram 1 minuto e meio, terminarem com 1 minuto e meio a mais. Eu já vi vereadores, colegas, eu mesmo já passei mais de 1 minuto. A vereadora Janete passou, eu contei ali, olhando para o painel, 12 segundos. E não dá para se interromper de forma abrupta, porque a pessoa perde o raciocínio, fica muito difícil da gente fazer o debate. Pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereador. Então, eu acho que, primeiro, nós temos que colocar um pouco a cabeça no lugar e não tomarmos decisões, até porque o argumento que o líder do governo utilizou aqui, dizer que nós estamos obstruindo o quê? Quantas vezes a sessão não foi derrubada aqui para atender os interesses do governo, os interesses da maioria dessa casa? Como já foi falado aqui, os 2 projetos têm impacto no orçamento, não será liberado um tostão esse ano, tem impacto a partir de janeiro só, se o orçamento for votado. Se alguém está dizendo para os senhores e para as senhoras do JJM, do Estela Mares, que vai liberar alguma coisa, não está falando a verdade. Então nós temos até o dia 15 para votar. Se não votar até o dia 15, nós temos convocação extraordinária para votar. Que vai ser votado, contando inclusive com o voto total da oposição. Então eu acho que é muito ruim a atitude do líder do governo vir aqui tentar jogar, aí sim, vereador Lauri, é jogar com a plateia, é dizer o que não é verdade, é dizer de algo que nós estamos obstruindo e nós não estamos obstruindo e vamos votar favoravelmente. O caso mais emergencial foi do JJM e a primeira bancada a vir aqui defender o atendimento do JJM foi o PT, não foi o governo. O governo dizia que não ia dar o dinheiro. O governo dizia o tempo todo, dizendo, nós não vamos dar o dinheiro. Se vocês não quiserem, não aceitarem, nós vamos intervir e vamos encampar o JJM. Só que depois não teve peito para fazer. Teve que recuar, teve que voltar atrás. Não fomos nós que estávamos brigando com o JJM. Quem brigou com o JJM foi a base, foi o governo, foi o entendimento do governo. Não digo todos os vereadores, mas parte considerável. Para concluir, eu gostaria só de dizer que eu concordo com as críticas que o vereador Lauri tem dito aqui sobre essa dificuldade das audiências públicas. Eu acho que ele assiste razão quando ele fala das audiências serem esvaziadas, assiste razão de não ter uma presença grande de vereadores participando, tudo isso eu acho que assiste razão e dou razão a ele. Pela liderança da oposição, senhor presidente. Pela liderança, vereador. Assiste razão ele. Porém, vereador Lauri, eu peço que Vossa Excelência também veja a lista de presença. A oposição não tem obrigação de dar guarida a quem está presidindo.
Quem colocou Vossa Excelência na presidência foi a base do governo, de orçamento. Quem lhe abandonou foi a base do governo que não veio. A base do governo não estava aqui, a mesma base que te elegeu te abandonou. Não fomos nós. Eu estive em 2 audiências que eu tinha mais acúmulo para poder discutir. E fora, vamos combinar aqui, tem muito secretário que não quer vir nessa casa porque não tem o que falar, não sabe falar, não tem conhecimento nenhum da sua pauta, não sabe o que é uma rubrica orçamentária, não sabe o que é uma LDO, e nem está preocupado em aprender. Não estou dizendo que tenha que saber não, mas já se passaram 3 anos, finalizando 3 anos de governo. Essa é a preocupação, de sentar secretários aqui e falar o que não deve, falar o que não conhece, falar mais que a boca. É isso que se trata. Eu, particularmente, acho que os secretários devam ser obrigatórios, não vir só para tratar orçamento. Fiz uma contrapartida, senhor presidente. Disse o seguinte ao vereador Lauri, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a parte orçamentária do jeito que Vossa Excelência está propondo, mas vamos propor obrigatoriamente uma audiência de cada secretaria por ano. Não é para tratar só de orçamento, para tratar de projetos, de atendimento. Então, cada secretário seria obrigado a vir uma vez por ano e seria o tempo inteiro, um período inteiro para ele ficar aqui debatendo, recebendo, atendendo. Isso foi uma proposta que eu fiz, que eu acho que seria justa. A gente demanda o que é de orçamento num grupo menor de secretários, mas obriga todos eles virem aqui para tratar cada um da sua pauta. Isso não foi aceito. Vocês tinham maioria para votar, votaram, venceram, tem aí a segunda votação. Mas eu tenho absoluta certeza que a partir de 2021, com a nova casa que vai estar aqui, com outros vereadores, muitos renovarão o seu mandato, que estão aqui. E dependendo da posição que tiver em relação ao governo, vão se arrepender desse tipo de votação. Dizer, antes a gente podia falar com o secretário, hoje a gente não pode mais. Então nós não estamos aqui para engessar, a gente só quer garantir minimamente que a gente tenha as audiências. Por fim, eu gostaria de dizer o seguinte, e sempre disse, estas audiências, eu preferiria que elas fossem no período noturno, assim como as sessões da Câmara. Sessão da Câmara à noite possibilita que o trabalhador possa vir aqui saber o que nós, vereadores, estamos fazendo. Na maior parte das vezes, as pessoas não têm acesso ao que acontece aqui. Então, o vereador que vem, trabalha, se esforça, fala, discute, debate, ele vai ter aqui o público para ele conversar. Durante o dia, impossibilita que muita gente venha. E as audiências públicas orçamentárias, eu digo a mesma coisa. Eu acho que seria melhor que elas fossem no período noturno. Ah, mas o período noturno é depois do expediente. Ué, mas o secretário não pode vir depois do expediente? Ele tem que vir. Ele tem que estar onde a gente for. Onde for necessária a presença dele para poder esclarecer. Afinal, ele não é servidor público concursado, ele não tem um horário estabelecido. Ele é um funcionário comissionado que deve estar à disposição da administração e da população. No mais, era essa a minha contribuição que eu queria fazer. E dizer, vereador Lauri, discordo de Vossa Excelência, vou reafirmar aqui. Não tenho divergência nenhuma pessoal. A minha divergência com Vossa Excelência é que eu acho que nós votamos aqui em primeira discussão algo que será prejudicial à democracia e a esta casa. Item primeiro. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo Barreto. Presidente, hoje participando do programa do jornalista Pedro Notaro, programa Radar de Notícias, eu fui questionado por um munícipe a respeito dos AVCBs das instituições públicas aqui da nossa cidade, inclusive da Câmara Municipal. E foi pedido para que eu questionasse a respeito do AVCB da Câmara Municipal. Em que situação está o AVCB, presidente? O vereador, o prédio administrativo já tem AVCB e o do plenário já está em fase final. Perfeito, presidente. Para concluir. Presidente, esse questionamento se dá porque nas redes sociais nós pudemos perceber que esse assunto veio à discussão devido a alguns acontecimentos que tivemos nessa semana. Então, eu acho pertinente até esse questionamento do munícipe, que mostra que é uma pessoa atenta às questões da cidade, porque se nós queremos cobrar, nós temos que dar o exemplo. Então, eu acho que é passada a hora de fazermos aqui uma força-tarefa, não só entre a Câmara Municipal, mas também entre algumas secretarias pertinentes à pasta, como, por exemplo, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e outras, para que nós possamos aí tentar resolver essa questão dos AVCBs das instituições públicas que não têm esse documento tão importante para o seu funcionamento. Porque, mais uma vez, eu falo aqui, se nós queremos cobrar, nós temos que dar o exemplo.
Porque, no mínimo, é incoerente cobrar do munícipe, cobrar de um empresário, cobrar de um empreendedor a questão de AVCB, se nem mesmo as instituições públicas da nossa cidade detêm o tal AVCB. Então, presidente, gostaria de deixar aqui registrado esse questionamento feito pelo munícipe e agradecer ao senhor pela resposta. Pelo 51, presidente. Pelo artigo 51, vereador. Presidente, eu sempre expressei aqui o meu respeito pelo senhor. Não só em cima dessa tribuna, mas também pessoalmente, como colega de vereança e também amigo pessoal. Agora, presidente, eu não posso deixar também de fazer as minhas considerações pelo episódio que nós presenciamos aqui. O dever e a obrigação que nós temos de respeitar não só os colegas vereadores e as colegas vereadoras, porque nós somos representantes de uma cidade com 1.400.000 habitantes, da segunda maior cidade do estado de São Paulo. Eu sempre gosto de frisar isso daqui, para que nós possamos ter a dimensão da responsabilidade que temos. E o que foi feito aqui, presidente, regimentalmente falando, foi um ato de desrespeito à vereadora Janete Rocha Pietá. Não só por ser uma mulher, não só por ser uma senhora tão digna, não só por ser uma parlamentar com o histórico político que tem nessa cidade, que em tantas vezes defendeu a cidade de Guarulhos, inclusive a nível nacional. Com toda a sua trajetória sendo construída com muita seriedade, com muito caráter. E aí acontece um episódio que nós presenciamos aqui, onde eu particularmente falando, não me recordo de outra oportunidade que um vereador teve aqui o microfone desligado. Então, nós temos que ter cuidado com esse tipo de conduta, porque o que passa para o cidadão guarulhense é que, primeiro, nós não nos respeitamos nem como parlamentares. Segundo, que nós não respeitamos as mulheres. E terceiro, que a representação aqui de todo e qualquer vereador e vereadora não merece ter as suas considerações feitas em cima dessa tribuna. Só para concluir, presidente, por várias vezes nós pudemos perceber que vários vereadores avançaram no seu tempo e não tiveram o microfone cortado, como foi feito dessa maneira. Tenho dito, presidente. Questão de ordem, presidente. Vereador, só um minutinho só para corrigir aqui, o plenário tem e o administrativo está em fase final, é que eu inverti. Questão de ordem, vereador Laércio. Senhor presidente, no último sábado nós tivemos uma perda inestimável nessa cidade. Adilson Moraes Pereira, advogado decano de muitas ações e atuações na cidade de Guarulhos, infelizmente aos 79 anos, ele foi vítima de um infarto e veio a óbito, e eu pediria assim um minuto de silêncio em nome desta pessoa que tanto ajudou nas lides judiciais na cidade de Guarulhos, senhor presidente. Defiro o vereador Laércio, um minuto de silêncio. Item primeiro, senhor secretário, para a leitura. Item primeiro. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 3714/2019. Dispõe sobre concessão de supervisão social à Associação Beneficente Jesus, José e Maria, no valor de R$ 30 milhões, para os meses de janeiro
a dezembro do exercício de 2020. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, Pela ordem, senhor presidente. pela ordem, vereadora. Para encaminhar. Em votação, para encaminhar, vereadora. Senhor presidente, independente do que ocorreu aqui, eu quero deixar bem claro para o senhor que, inclusive essa vereadora que vos fala, que lutou para a abertura do JJM. E na saúde, eu sempre estou lutando por mais verbas, porque por mais que se aplique, mais precisa de verbas. Nós queremos, senhor presidente, eu vou justificar pelas duas questões, para que o líder não diga que nós queremos obstruir. Nós não queremos obstruir, mas nós temos que realizar nessa casa o papel de fiscalizador. E, apesar de várias vezes já ter ocorrido comigo essas questões antirregimentais, ao contrário de me fazer esmorecer, me faz mais forte, porque a minha luta por uma Câmara democrática, participativa, onde todos tenham voz e vez e direito de ouvir e de participar, eu estarei aqui. Não me metem medo, ao contrário, me dão mais força, porque a espada, ela é testada no fogo e na água. Eu sou testada a cada dia no fogo aqui e não tenho medo, porque eu não estou defendendo a minha pessoa. Eu estou defendendo interesses públicos e interesses da saúde. Por isso, eu concluo o meu encaminhamento para as duas questões. Eu quero dizer que eu vou votar favorável tanto aos 30 milhões do JJM, quanto os 6 milhões também do Stella Maris. E pedir a essa casa que a gente vote, mas que a gente faça uma reunião emergencial, se não esse ano, ano que vem, para aumentar o subsídio das duas entidades. O JJM, 48% dos nascimentos na cidade são aqui no JJM. O Stella Maris tem uma especialidade muito importante, que é cardíaca. E encerro dizendo que aprovemos essas duas subvenções, mas elas não são suficientes para o bom atendimento da população em saúde. E por isso eu faço essa proposta de ano que vem nós subsidiarmos tanto o JJM quanto o Stella Maris. Muito obrigado, senhor. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Rafa Zamprônio, vota sim, senhor Voto presidente. sim também, senhor presidente. Vereador Rafa Zamprônio, vota sim. Vereadora Janete Pietá, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Toninho. Vota sim. Vota sim. Pela Vereador ordem, Ramos. presidente, voto sim. Vereador Ramos, vota sim. O painel está funcionando, vereadores. Vereador Betinho, não está, né, vereador Betinho? Vota sim. Senhor presidente, o senhor vai receber a comissão do J. Pela ordem, presidente. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Vereador João Vereador Darcio. João Darcio, vota sim. Vota sim. Vereador Geraldo Celestino, acho que ele está aí. Precisa sair. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 2. Item 2. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 3715/2019. Dispõe sobre concessão de subvenção social à congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris, no valor de R$ 6 milhões, para os meses de janeiro a dezembro do exercício de 2020. Autor, Prefeitura.
Em discussão, encerrada a discussão em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Rafa Zamprônio, vota sim, senhor presidente. Vereador Rafa Zamprônio, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos, vota sim. Pela ordem presente. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Senhor presidente, pela ordem, vereador João Darcio, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Vereadora Carol Ribeiro, vereador Betinho, vota sim. Vereador Edmilson, vereador Pastor Anistaldo, vereador Romildo, vereador Wesley Casaforte. Vereador Edmilson, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Wesley? Voto sim. Vereador Wesley, vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Como não há mais item a ser votado, dou por encerrada a presente sessão.